no seu, na sua revista. Se você não tem sua revista, pegue ela aqui. É importante que você leia, que você possa trabalhar um pouquinho com ela. É importante demais. Porque quando a gente fala sobre a pessoa do Espírito Santo, a gente não está falando de algo assim distante da gente. Ele é próximo da gente. É interessante porque a Bíblia nos traz algumas coisas para nós entendermos um pouquinho mais quem é o Espírito Santo e o que ele faz por nós. E a gente, nesse mundo que a gente vive, de tanta coisa, tanta dificuldade, uma das coisas piores, vamos assim dizer, é você se sentir sozinho. Quando a gente está sozinho, a gente fica meio triste, meio chateado, não tem com quem conversar. É, nesse mundo de a gente não tem certeza de quem pode ou não estará do nosso lado, uma certeza a gente tem, o Espírito Santo está aqui com a gente o tempo todo. João 3, né? Jesus ele fala para os seus discípulos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não entrar no reino dos céus. O que é nascido é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele já tem uma diferenciação de que existem dois mundos de briga, dessa incerteza. Mas ele diz uma coisa certa: aquele que é nascido do Espírito, ele é Espírito. E uma coisa certa que é real do Espírito Santo, e a gente vai ver durante essa semana inteira, esses 10 dias, e no restante do nosso ano, é de que o Espírito Santo ele sempre está conosco. Ele nunca nos abandona. No mundo de incertezas, você nunca vai estar sozinho, ele sempre estará com você. E uma coisa importante de lembrar e de entender é que o Espírito Santo, ele não é apenas uma energia. Muitas pessoas aí no mundo, elas entendem o Espírito Santo como apenas uma força, como alguém que está ali do seu lado, que te sugere. Mas ele não é isso. Ele é muito mais do que uma energia, do que uma força. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, e isso é importante para a gente. Não é um poder místico, não é uma coisa que a gente busca para dar alguma coisa para a gente, não. Por ser uma pessoa divina, ele possui inteligência, emoções e vontades. Então, ele tem alguns atributos que nós, seres humanos, também temos. Quando nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, já falamos cabeça, ombro, joelho e pé, a parte da imagem, a semelhança ela está relacionada com o caráter. E é interessante porque o Espírito Santo ele também tem essas qualidades, esses atributos, essas características. E aí, a gente vai ver algumas coisas importantes. Por exemplo, uma das coisas interessantes sobre as características do Espírito Santo é que ele ele tem um intelecto divino, então ele ensina e ele guia. João 14 diz, né, mas o Consolador, o Espírito Santo, ensinará a vocês todas as coisas e farás com que se lembrem de tudo o que eu lhe disse. Jesus, ele fala que ele precisa ir para que o Espírito Santo venha e quando ele chegasse, ele ia ensinar tudo aquilo que faltava, tudo aquilo que tinha que acontecido e ele ia se lembrar de tudo. Então, alguém que ensina, alguém que está junto conosco o tempo todo, ele é alguém que é presente, não é uma força. Uma força não pode ter um ensino, um intelecto, ele não pode ter essas coisas. Ele também guia. Em João 16, diz assim: ó, quando vier o Espírito da Verdade, ele os guiará a toda a verdade e anunciará as coisas que estão para acontecer. Uma força, ela não tem poder para poder apenas é, guiar a gente. A gente só segue alguém que a gente tem uma participação constante, uma participação junta. Então, estar junto do Espírito Santo e saber que ele é uma pessoa nos ajuda a entender que ele vai nos guiar nos caminhos. Então, é importante a gente ter esse espaço de saber que Deus, que o Espírito Santo, ele anda com a gente. Outra coisa interessante é que ele fala ali também da vontade divina. Ele fala e ele testifica. Atos 13 diz: o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Se fosse apenas uma força ela não pode falar. Uma força não tem autoridade para chamar, para separar, para falar com alguém. Agora, o Espírito Santo, por ele ser Deus, por ele fazer parte da Trindade,
a gente tem a certeza de que a Bíblia nos mostra isso, a certeza de que ele está junto, de que ele é uma pessoa. E por ele ter essa vontade, ele pode escolher pessoas. E a gente vai ver durante a semana como que ele pode nos chamar e como que ele pode nos usar. Mas ele também testifica. Em João 15, 26 diz: O Espírito da Verdade, ele dará testemunho de mim. Jesus então está dizendo que o Espírito Santo ele vai dar testemunho de Jesus. Então ele vai falar aquilo que Jesus pede para que nós façamos, o Espírito da Verdade também fará isso. Então, o Espírito Santo ele tem autoridade para chamar, separar e falar diretamente com os seus discípulos, conosco, com cada um de nós. Isso quer dizer, ele é uma pessoa, mais duas características de que ele é uma pessoa e não uma força. Outras duas características, que é a questão de sentimento, né? Ele sente alguma coisa. Efésios 4:30 diz: E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Se a gente fosse falar de uma força, força não fica triste. Força não tem sentimento. Força ela não pode se incomodar. Por exemplo, se você acender a luz hoje, você apertar o interruptor com mais força ou apertar o interruptor mais fraquinho, ele vai acender mais rápido ou mais devagar? A força, a energia elétrica, ela tem a mesma força o tempo todo. Você gritando com ela, você não falando com ela, não faz diferença. Uma pessoa você pode entristecer, você pode magoar, dependendo da maneira como nós reagimos e atuamos junto dela também. Por ser uma pessoa, ela necessita de relacionamento. Assim como nós precisamos de relacionamento, o Espírito Santo ele quer se relacionar conosco. Então, por esse desejo de ele se relacionar conosco, a maneira como nós falamos e tratamos com ele também faz diferença. Porque uma das características do Espírito Santo é que ele intercede por nós. Não sei se você já percebeu, mas em alguns momentos da vida a gente não sabe falar direito. Não sei se você se sente assim. Às vezes, quando você vai para alguns locais com pessoas que são muito estudadas, e aí é difícil você falar com elas porque existem algumas palavras que a gente não entende. Se você for, por exemplo, numa apresentação de um artigo técnico, existem palavras lá que a gente não sabe falar muito bem. Por exemplo, se você vai falar com um juiz, tem que falar excelentíssimo e esses nomes. Imagina falar com Deus. Falar com Deus é algo assim, tão primoroso, tão especial, que nós não sabemos falar direito. E eu tenho certeza que se não fosse a ação do Espírito Santo, Romanos 8:26 diz que é através do Espírito Santo que ele intercede por nós com esses gemidos inexprimíveis. Eu acho que era aquilo que Paulo conseguia explicar como algo que nós não sabemos entender também. Porque quando a gente faz um pedido para Deus, nós pedimos da nossa compreensão humana. Então, quando eu peço para que nós recebamos, assim como tivemos o pedido mais cedo ali, do derramamento do Espírito Santo, às vezes a gente não tem noção daquilo que Deus quer fazer por nós, mas a gente sabe o nosso sentimento. Então, o Espírito Santo, ele passa para Deus, conforme o nosso sentimento, aquilo que a gente quer que aconteça. Então, ele faz essa, essa mudança, esse meio de caminho. E somente uma pessoa pode fazer isso. Uma força não poderia fazer. Uma força não chora. Apenas uma pessoa que ama profundamente pode ser ferida ou entristecido. Somente alguém que é realmente real é que pode ter esses sentimentos. Quando nós entendemos através da Bíblia que o Espírito Santo ele tem esses sentimentos, então ele fala, ele testifica, ele intercede, ele guia, ele pode ser entristecido. Você pode até mentir para ele caso você queira, que é o que vai falar aqui agora. A realidade do relacionamento. A prova definitiva da sua personalidade é a nossa capacidade de interagir moralmente com ele. Dá uma olhada no texto de Atos 5. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Caso você não lembre, essa história, ela fala que Ananias e Safira, eles tinham algo para doar para os discípulos, para a igreja. Naquele momento,
o livro de Atos ele fala que eles compartilhavam todas as coisas. Ananias e Safira então prometeram que iam fazer uma venda e dessa venda eles iriam doar todo o dinheiro. Só que quando eles fizeram a venda veio mais do que eles imaginavam. E aí então eles ficaram assim, poxa vida, nós não falamos quanto nós iríamos doar, não foi? Mas então vamos reter uma parte. Combinaram os dois, retiveram uma parte e foram lá entregar. Mas aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala essa frase. Satanás encheu o coração de Ananias. Ananias ele tinha todo o campo, toda a coisa que ele ia vender, todo o terreno era dele. Ele podia falar, eu vou doar metade, eu vou doar uma parte, mas ele falou, eu vou doar tudo. E quando a gente promete que vai doar tudo, a gente precisa fazer isso. Ele mentiu ao Espírito Santo, e só ele, só o Espírito Santo. Se não fosse uma pessoa, não faria diferença. Como o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem a personalidade, as qualidades que a gente viu, e essa interação do relacionamento, a gente sabe que ele tem a certeza de que ele é uma pessoa, e o mais importante, é a certeza de que ele vai fazer aquilo que ele promete. Quando a gente vai entender um pouquinho mais sobre a pessoa do Espírito Santo, pode ser que existam algumas pessoas que digam que ele é maior ou ele é menor, mas a divindade, a trindade, é uma das coisas, talvez que seja uma das maiores dificuldades de nós compreendermos. Quando você vai na praia, eu sei que você já foi na praia um dia, e quando você vai lá e entra na beira do mar e você pega com a sua mão ali, faz uma conchinha e pega um pouco de água, ali tem o mar inteiro? Não, não tem. Mas ali tem algumas porções de tudo que tem no mar. A nossa cabeça é mais ou menos isso. Quando nós entramos em contato com a divindade, na nossa mente não pode compreender e não consegue compreender tudo o que Deus é, mas nós conseguimos compreender algumas coisas que a nossa cabeça ela é limitada. A Trindade é uma das coisas que extrapolam o nosso pensamento. Como que três pessoas, elas são uma só, mas é interessante que a Bíblia do começo ao fim, ela mostra uma igualdade. Lá no início, na criação, você vê, por exemplo, que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas e ali já dizia para a gente que naquele momento o Espírito Santo estava ali agindo. E ele fala, quando na criação do homem, ele fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando a gente vai na fórmula batismal, a gente vê em Mateus batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a gente vê a bênção apostólica, a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo. Em vários momentos a Bíblia, no Antigo Testamento, ela mostra a atuação Pai, Filho e Espírito Santo, e ela mostra a igualdade deles no Novo Testamento, utilizando na fórmula batismal, que é aquilo que é o mais importante, que é o momento da sua conversão. Quando a gente entende isso, a gente percebe que, apesar dos três terem uma função diferente, os três estão coesos, estão unidos. Então, indica a igualdade completa na natureza e na divindade entre os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está presente em todos os momentos, como já falei ali, então, na criação, na capacitação da igreja, como nós vimos nos textos anteriores, mas também na vida de Jesus. É interessante você lembrar no dia do batismo de Jesus, que Jesus estava na água junto com o seu primo, o João Batista. João Batista iria batizá-lo. Quando ele faz esse momento, o céu se abre, o Espírito Santo desce como pomba e ouve a voz de Deus Pai: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Os três, naquele momento, mostrando o início do trabalho de Cristo aqui nessa terra. No momento da encarnação, a gente vê, no ministério, a gente vê, na capacitação para a missão, a gente vê. Então, a gente começa a perceber que o Espírito Santo, ele ele está acessível em todo o momento da história. Ele está presente em toda a história. Então, a gente consegue entender que ele, Pai, Filho e Espírito Santo, andam juntos. Outra coisa importante ali, ó, Ellen White, ela diz: há três pessoas vivas pertencentes à Trindade Celestial: o Pai, o Filho e o Espírito. Esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seu esforço para viver a nova vida em Cristo. Por que que esse texto ele é importante? Quando a gente entende que o Espírito Santo ele é uma pessoa, que ele está presente conosco,
constantemente e ele vai nos ajudar nos nossos esforços, isso quer dizer que a gente não vai ficar abandonado nas nossas lutas. Nós teremos alguém que vai andar do nosso lado. Ah, pastor, mas eu estou passando por um monte de dificuldade e a minha vida não melhora de jeito nenhum, ela continua ruim. Queridos, a Bíblia ela dá uma certeza para a gente. No mundo nós teremos aflições, mas a nossa vida não é deste mundo. Nós ainda estamos neste mundo. E esse mundo é um mundo de pecado, é um mundo de aflição. Mas a gente sabe, a gente vê, por tudo que a gente viu até esse momento da pessoa do Espírito Santo, da presença constante dele, e vamos ainda ver durante a semana, mas olha esse texto que diz Ellen White: o Pai, o Filho e o Espírito, eles cooperarão com os súditos obedientes em seus esforços de viver uma nova vida. Apesar de nós não termos ainda a condição de viver uma vida perfeita aqui nessa terra, a presença do Espírito Santo nos ajuda a viver uma vida melhor. O Espírito Santo é o sopro de vida espiritual da alma. Ele reveste com os atributos de Cristo aquele que recebe. Nós precisamos entender que o Espírito Santo ele vai nos ajudar a viver uma vida melhor. Ele reveste com os atributos de Cristo. Lembra que nós vimos alguns atributos ali? Falar, testificar, interagir, interceder, guiar, ser entristecido. E a gente viu ensinar. Essas são algumas das características que Deus tem. Mas a gente sabe que vai ver lá na frente, já viu mais alguns dias à frente, quando fala sobre os frutos do Espírito. Quando o Espírito Santo ele vai ajudar a revestir-nos dos atributos de Cristo, é sobre os frutos que ele vai fazer na nossa vida. O mundo e o mal, ele vem se acumulando por séculos e séculos. E ele só pode ser restringido através do poder que Cristo ele tem para dar para a gente. Queridos, quando nós entendemos quem é o Espírito Santo, o que ele pode fazer e o que ele quer fazer na nossa vida, a gente precisa entender que ele está presente constantemente. Só que nós estamos pensando e agindo e vivendo uma vida que demonstra isso. Eu queria que você refletisse um momentinho agora, tirasse um momento durante o seu dia, durante agora, após esse momento de oração que teremos. Qual foi o momento em que o Espírito Santo agiu na sua vida? Foi um momento de consolo, de direção ou de uma repreensão amorosa? O Espírito Santo, ele está ali disposto a nos ajudar em todos os momentos, para que nós vivamos uma vida cristã de maneira adequada, de maneira cuidadosa, de maneira mais perfeita possível. Mas é só quando nós permitimos a ação dele na nossa vida. Quando entendemos que ele é uma pessoa, a gente sabe que pessoas entram na nossa vida com a nossa permissão. O Espírito Santo ele quer que você permita que ele viva, que ele haja, que ele atue na sua vida. Qual foi o momento em que você lembra agora de um momento em que ele agiu em você? Agora é o momento em que a gente precisa fazer alguns pedidos para que a nossa vida tenha alguma mudança. Toda vez que nós formos estudando, a gente vai ver algumas características, vamos ver alguns textos que a Bíblia fala sobre a ação do Espírito Santo, mas a gente precisa ver alguma mudança, porque senão não adianta nada saber quem é ele e não querer que ele atue na nossa vida. Nesse momento, se você quiser colocar lá no chat, em quais áreas você quer que o Espírito Santo ajude você a mudar? Existem muitas áreas da nossa vida. Uma das coisas da minha vida que eu tenho pedido e, pela graça do Senhor, tenho conseguido é exercício físico. Vocês sabem, eu preciso, eu gosto, mas não tenho conseguido ultimamente. Então, eu tenho pedido para que Deus atue na minha vida, para que na minha vida, na minha parte física, Ele possa atuar. Eu tenho pedido também para que Deus atue, o Espírito Santo atue na minha vida, na minha espiritualidade, para que eu consiga cada vez mais ficar próximo dele e conseguir ouvir melhor a palavra dele. Em quais áreas você precisa da ajuda do Espírito Santo? Que você possa orar para que nós oremos, para que nós reconhecemos e honremos a pessoa do Espírito Santo como aquele que é como um Deus e para que busquemos desfrutar a amizade e a companhia dele todos os dias. Você tem buscado todos os dias? Você tem pedido para que ele esteja com você todos os dias? Para que ele atue na sua vida? Quando nós queremos mudança, nós precisamos pedir essa mudança. Então, hoje é um momento em que nós vamos orar, pedindo para que Deus, para que o Espírito Santo atue na nossa vida, para que nós honremos
ele como a gente honra a Deus e que nós desfrutemos cada dia da companhia dele. Queridos, feche seus olhos rapidinho. Vamos orar. Senhor maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai, porque nós pudemos começar o nosso dia buscando a sua presença. Paizinho, muitas coisas são faladas neste mundo sobre quem é o Espírito Santo, mas nós temos uma certeza, que ele é Deus como o Senhor e como Cristo. Os três são Deus. Os três atuam na nossa vida e muito obrigado, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Que isso pode demonstra que nós podemos ter relacionamento com ele, Pai. Por favor, Pai, se existe alguém entre nós que ainda não reconhece o Espírito Santo como o Senhor, como Deus, como a presença divina, que possa hoje reconhecer. Pai, se existe alguém que ainda não permitiu que o Espírito Santo atue na vida dele, que ele hoje, Pai, possa permitir para que a vida dele seja transformada. Nós vimos os pedidos de famílias, de amigos, de tantas coisas, Pai, mas nós queremos que o Senhor derrame o seu Espírito Santo. Esse é um pedido que nós vamos fazer todos os dias. Por favor, Pai, atue na vida de cada um. Hoje, Pai, ainda cada um ainda estará saindo para o seu trabalho, para as suas atividades diárias. Por favor, acompanhe-os. Que durante esse dia, Pai, eles possam conversar com o Senhor e entender quais áreas da vida eles precisam da sua ação. Esteja conosco, Pai, é o que eu te peço. Esteja conosco, Espírito Santo, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de de nós finalizarmos aqui este momento, temos uns desafios. Queridos, todos os dias, sabe, da revista tem um desafio. Eu quero que você escolha hoje 5 pessoas. Mas não são 5 pessoas distantes de você, tá? Até falei para vocês um dia que uma vez eu escolhi um cunhado meu que mora em São Paulo. Então, para mim é muito difícil eu lidar com ele todos os dias. Então, por mais que eu possa orar, e eu devo orar pelo meu cunhado, pelos meus familiares que estão distantes, mas eu preciso também escolher pessoas próximas. Para que o desafio possa ser cumprido, eu preciso estar com alguém próximo. Não adianta eu falar assim, não, eu quero cumprir um desafio, mas esse desafio está lá em São Paulo. Não vou conseguir. Escolham 5 pessoas que sejam próximas de você, que ainda não conhecem a Cristo como você conhece, que ainda não conhecem a Jesus como você conhece. Pode ser um vizinho, pode ser um amigo um colega do trabalho, pode ser alguém da sua família que ainda não conhece a Cristo. E eu quero que você escolha essas 5 pessoas e durante esses 10 dias você vai atuar diretamente a elas. Primeira coisa, é escolher as 5 pessoas. Segunda coisa, orar pedindo a atuação do Espírito Santo na vida dela, tá? Não só na sua vida, você já orou essa parte, você vai orar essa parte todos os dias, mas você vai orar para que o Espírito Santo atue na vida dessa pessoa. Depois, e aí que vai ser a parte difícil do desafio, é o 3 e o 4 diga a ela que você orou por ela. Diz que você orou. É importante que você diga que você orou por ela. E aí, depois é o pergunte como elas estão, que na verdade é o interaja com ela. Comece a conversar com ela, comece a ter um contato. Porque são essas 5 pessoas que durante esses 10 dias e pela graça de Deus, durante o restante deste ano, é onde você estará atuando ativamente. Escolha as 5 pessoas. Pastor, eu não conheço 5 pessoas. Escolha 3, escolha 4. O mais importante, não deixe de escolher pelo menos alguém para que durante este ano você seja um missionário, um canal de bênção, um canal de graça para essa pessoa, para que o Espírito Santo atue através de você. Tá certo? Queridos,